conselheiros municipais, do Conselho de Políticas Culturais, o nosso assessor do prefeito e coordenador de imprensa, senhor Josafá Nunes, que estão aqui presentes, então, prestigiando esse momento do fórum. De imediato, passo a palavra ao nosso presidente do Conselho, Joel. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês com esse friozão aí de estarem aqui presentes, mas é por uma ótima causa, né? A gente sabe disso. Salve nosso prefeito, nosso assessor de imprensa aí que está sempre com a gente, o meu vice-presidente está aqui, o Ranieri, as meninas aqui também que nos ajudam sempre, a nossa diretora de cultura, sempre na luta com a gente. Então, assim, pessoal, agradecer mesmo do fundo do coração, eu vou levar para o lado sentimental mesmo, porque eu fico fazer o mesmo discurso que eu fiz no ano passado rapidinho, assim, até o tempo de fico muito triste que a classe artística não compareça nesse momento tão importante que é o momento de debate, o momento da gente definir, né, decidir o que é importante para a nossa classe artística, para a cultura do município. Lamento então, mais uma vez, embora a gente faça uma campanha sempre, né, já se convidando, o pessoal não vem, mas então os que estão aqui presentes sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela presença de vocês. Que a gente tenha um bom debate, que a gente tenha iluminação nas nossas mentes para fazer as melhores escolhas para esse setor tão importante que é a nossa cultura. Obrigada, Joel. Passo a palavra, então, ao nosso prefeito municipal. Boa noite a todos. Vou cumprimentar a nossa diretora Joyce, presidente do aeroporto, vice-presidente, pessoas aqui presentes, todos aí, meus assessores. E dizer que para mim é uma alegria muito grande de poder estar junto aqui, porque é importante. Uma das coisas mais começa pela cultura. O turismo é uma das nossas marcas que certamente vai ficar no nosso governo. Então eu agradeço, parabenizo e conta sempre com a nossa ajuda, vamos estar sempre juntos, porque através da união, sozinho ninguém chega a lugar nenhum. E eu dependo muito da parceria de vocês, da garra de vocês, dos artistas, porque ali que saem as coisas que tem que ser feitas. Muito obrigado, fé e coragem, Deus nos abençoe. Obrigada, prefeito. É uma honra tê-lo, senhor, no nosso Fórum Municipal de Cultura, 23º. E saiba, prefeito, que é a primeira vez, eu acompanho desde o primeiro Fórum Municipal de Cultura, é a primeira vez que o prefeito municipal vem no nosso fórum. Então isso nos enche de alegria, porque saber que o senhor apoia a cultura, acredita no nosso trabalho e ter a presença do prefeito aqui nesse fórum, dá uma alegria para a gente. Como o Joel disse, né, a gente fica um pouco triste, porque podem ver a quantidade de cadeiras que a gente colocou, esperando, né, o pessoal vir. Tá certo que tá frio, né, mas enfim, a gente já avisou faz 2 semanas que a gente está divulgando, né, e convidando as pessoas para virem. Mas ter a presença do senhor aqui nos enche o coração de alegria, porque saber que o senhor realmente apoia, estando presente aqui. Muito obrigado, prefeito, primeira vez, um momento histórico para o nosso fórum, primeira vez que o prefeito... Muito obrigada. Fiquem à vontade. Também gostaria de deixar registrado que o nosso vice-prefeito e secretário de Turismo e Cultura e Desenvolvimento Econômico, o Arthur, né, o senhor Arthur Klein, não está presente porque justamente em segunda noite é a noite que ele leciona na FACAT, então ele tem um compromisso, né, por isso que ele não está presente. E a gente chegou a discutir no conselho sobre as datas e em função do prazo curto que o governo federal nos estabeleceu para fazer essa consulta, e aí junto com o conselho, como semana que vem temos o festival a semana inteira, a noite que mais tinha adesão dos conselheiros era justamente na segunda noite, mas o que foi discutido com o conselho, também já conversei com o nosso secretário e vice-prefeito, né? Então também está ciente
dos encaminhamentos que serão dados hoje à noite, só para deixar registrado também, que não é porque ele não quer estar presente, mas sim por causa desse compromisso. Tá? Então, reforço, né, a importância da administração municipal estar junto com a gente nesses momentos e de confiança no trabalho. Então, a gente é muito grata por essa confiança, prefeito. Obrigada. E vamos iniciar, então, as apresentações do nosso fórum. Hoje à noite nós vamos discutir, então, o segundo ciclo de investimento dos recursos da PNAB. Ano passado foi executado o primeiro ciclo, né? E um dos projetos que foi financiado com os recursos do primeiro ciclo é o que nós convidamos, então, para fazer a abertura do nosso fórum. Convido a Fernanda Colorauch, proponente deste projeto, que vai falar para nós, então, a respeito do projeto Jardim das Avós, das Flores, a Arte de Preservar Memórias, projeto contemplado com recursos da PNAB ano passado, então, e que foi executado agora este ano, né, Fernanda? Seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, boa noite. É uma honra, obrigada pelo convite. Fiquei um pouquinho nervosa na hora de ser convidada, de apresentar, porque a gente sabe que tem vários projetos muito bons, né, que são analisados e escolhidos. Mas também muito feliz em poder compartilhar um pouquinho com vocês. Então, minha apresentação é de uns 10 minutinhos para eu explicar um pouco da onde veio esse projeto e o que fizemos, né? Então, eu pretendo ser breve, mas trazer para vocês alguns dados. Primeiro, me apresentar. Eu sou moradora da Ilha Nova, fica na zona rural, né, aqui do município de Rolante. Convido vocês a conhecer nossa localidade, mesmo ficando a uns 20, 30 minutos. É uma localidade que eu adoro, muito linda. Sou filha também de um senhor que nasceu na região e que sempre me contou lindas histórias e que eu muitas vezes imaginei, no imaginário infantil, como era a região, quando ele estava lá com 50, 60 crianças na escola e que a região era muito povoada. Então isso sempre me trouxe lindas recordações, imaginações, na verdade, né, de como era a região. E aí vim morar em Rolante faz uns 3 anos, na verdade, não nasci aqui. Meu pai saiu, morou em Sapiranga, nasci lá e agora a gente voltou, então, para essa propriedade que a gente tem aqui. Hoje em dia, a gente é proprietário da terra de mirtilos, convido vocês também a conhecer, temos uma plantação de blueberries lá em cima. Lá em cima porque é no morro, né? Divisa com São Francisco de Paula. Quem não sabe, tem um caminho, tá, que sai atrás do Lago São Bernardo e tem Ilha Nova no caminho, para vocês conhecerem. E lá na Ilha Nova, então, fui morar e lá eu coloquei para vocês, eu fui público atingido pelos projetos da PNAB. Quando eu vim aqui, eu achei maravilhoso, por exemplo, quando eu cheguei lá, que tinha um projeto para as mulheres que moravam lá, não só mulheres, mas principalmente para fazer artesanato. Nossa, que legal. E aí eu vi várias pessoas lá que não tem muitas vezes como se locomover ir para o centro, porque por enquanto a gente não tem no transporte, né, que traga regularmente a população. E aí elas podendo fazer isso. Eu achei aquilo muito legal. E eu disse, não, também quero participar, também quero estar nesse grupo. E aí eu fui público atingido lá. E depois eu fiquei sabendo que tinha curso de cerâmica aqui. E aí de novo eu fui ser aluna de mais um projeto da PNAB. Acho que era, né? Era do Fundo de Cultura. Tá, obrigada. Então, dessa questão cultural, né, que o município tão belamente administra e traz tantas oportunidades para a população. Então, além disso, desde pequena, meus pais são sócios e eu também sou sócia da Associação Comunitária da Ilha Nova, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Ascomim. E lá é um local, é um centro que eu também tenho no coração, estou emocionada. Porque, só um pouquinho. Porque, na verdade, desde pequena é um lugar onde propõe para as pessoas as coisas acontecerem, né? Tu tem uma estrutura, tu tem um lugar onde podem acontecer as coisas. Vou passar, senão vou me emocionar mais. Mas é importante, tá, gente? Pode parecer assim, pequeno, longe, mas para quem está lá é muito importante a gente ter essa associação, ter um lugar, manter ela, poder se orgulhar dela,
né? Mas vamos lá, vamos para o meu projeto. E aí, o que aconteceu é que assim, quando eu moro lá, algumas coisas eu fui vivenciando dessas histórias que eu ouvi. E uma das coisas que eu ouvia muito é sobre como eram as propriedades. Como tinha jardins lindos, como as avós, como as pessoas cuidavam das suas casas. Quando eu cheguei lá para morar, há uns 3 anos atrás, eu disse, nossa, tá diferente do meu imaginário. O que está acontecendo por aqui, né? E aí meu marido, a nossa família gosta de flores também. Mas alguns jardins ainda tinham isso. E aí eu comecei a conversar, e a gente começou entre as vizinhanças a fazer trocas de sementes e falar dos jardins. E eu fiquei pensando, nossa, tem realmente um bem que é olhar para essas flores, te remeter a momentos de infância que está sendo perdido. O que eu posso fazer para ajudar? Tantas vezes em projetos culturais eu pude ser beneficiada, como eu posso beneficiar agora? E aí eu disse, não, apareceu a oportunidade de eu me cadastrar como agente cultural. Eu tenho uma formação na área de desenvolvimento regional, tenho mestrado em desenvolvimento regional. Por que não desenvolver também, não só economicamente essa região, mas culturalmente também, assim como a Ascomin já faz, né, assim como vários outros já fazem. E aí eu propus vir conversar, né, me inscrevi, e a gente começou a tentar resgatar. Eu queria que vocês olhassem para essas fotos aqui e pensassem se alguma delas traz alguma lembrança para vocês. Vocês já viram alguma? Vocês viram recentemente ou talvez em jardins que remetem a alguma história para vocês? Essa flor aqui é uma sequinha, né? Chama Sempre Viva, né? Bem antiga, né? E aí, além dessa, vou mostrar mais uma imagem aqui. Essa de uma das nossas igrejas lá. Alguma foto também que remeta a alguma lembrança para vocês? Copo de leite, aquela também que é mais seca, né? Então, eu comecei a conversar com as pessoas e elas realmente tinham vontade de talvez reestruturar, quem sabe futuramente um jardim, mas por enquanto relembrar e a gente investigar um pouco desse bem, tanto de cultivo quanto de saberes do cultivo, da semente, né, da dinâmica do plantio. Aqui tem uma imagem da nossa propriedade lá, e aqui tem um esquema de jardim, tá? Que num dos textos que eu ajudei junto com a Ascomin a escrever nos livros, com a Fran e com a Ademir, a gente fez uma investigação como eram os antigos jardins. E era muito diferente, a maioria deles era como hortas, né? Aquela história de fazer fileiras, assim como tu vê nessas hortas mais, não tão orgânicas, né? Mas aquele padrão de horta antigo. E então, ali apareceu. Conversando sobre isso, surgiu a ideia de, quem sabe, então, para começar, a gente descobrir quais são as flores que a gente tem ali, como resgatar essas memórias e como, quem sabe, eu penso, tá, que isso possa ser parte de um projeto inicial, porque tem muito mais para fazer. Por enquanto a gente investigou as flores, conseguiu fazer arranjos, conseguiu resgatar memórias, mas o que apareceu durante o curso foi muito legal. Tá? Quem participou do curso tem, assim como eu, mais objetivos. Quem sabe a gente conseguir mais sementes, mais flores, quem sabe conseguir florir um pouco mais por lá. Tá? Então esse aqui foi uma parte do convite. Quem deu o curso não fui eu, tá? Eu tinha ideia, conhecia pessoas, propus, porque eu via que isso era importante. Mas eu conheço a Marione Otto, que ela é dona de uma empresa que faz secagem de flores. Ela é de Sapiranga, ela é arquiteta e ela trabalha com uma empresa de venda de flores. Ela é chamada em vários lugares para fazer. Eu conversei com ela. Eu disse, olha, é um trabalho, quem sabe vamos fazer, assim, tu entende que é mais para a sociedade, me faz um valor que eu consigo encaixar aqui dentro, isso que eu tenho aqui de orçamento. Então, como voltado para esse público, a gente vai sim fazer um orçamento que é possível dentro do que tu receber ali no projeto, né, para a gente fazer. Então, conseguimos. Aqui eu trouxe um videozinho curtinho. Ela de verde a Marione. Fizemos coletas na propriedade, pela Ilha Nova, caminhamos.
depois disso, então, a gente teve mais encontros porque essas flores ficaram secando, né? Para ver se ia dar certo. Algumas mulheres fizeram testagem que a Marione disse, olha, nunca testei essa flor aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Algumas deram certo, outras não. Mas foi uma construção também de saberes, né? À medida que o curso acontecia. E também foi muito legal porque às vezes uma trazia uma flor e outra dizia, nossa, tu tem essa ainda? Essa eu queria. Tá, eu tô junto agora, Tati, quem tá fazendo trocas lá de sementes e de plantinhas. Então a gente está tentando resgatar várias flores que a gente nem... Tu lembra daquela que tua mãe tinha? E a gente teve um momento em que cada uma também conseguiu relatar sobre as flores das avós. A gente tem um questionário que foi preenchido, que é bem legal, tá gerando um material que daqui a pouco vai ser divulgado, daqui a pouco, daqui a uns dias, com as flores que elas simbolizaram relembrar. Então a gente vai ter um perfil assim do que tinha nos canteiros, que elas relembraram e as memórias que trouxeram naqueles dias. Aqui, resultados da secagem, um pouquinho para vocês. Aquelas já estavam penduradas, então mais tempo, e aqui a gente tira uma vacina, olha como é que eles ficam. Sequinhas, mas com as cores bem preservadas. E a outra parte, então, era de pessoas aqui do centro que se deslocaram de carro até lá. A gente tinha 12 vagas, as 12 vagas foram preenchidas, porque a gente tinha material para comprar para essas 12 pessoas. Para finalizar, vou mostrar um videozinho, então, mostrando para vocês. Aqui estão alguns dos arranjos que eu consegui emprestados, alguns eu tô até um vaso de casamento aqui que veio, tá? Trouxe em caixas bem enroladinhas para vocês. Mas para mostrar então alguns dos que foram feitos, vou mostrar o último videozinho agora, que é o vídeo do processo final. Compartilhamos durante o curso. Nesses últimos momentos, né, para finalizar minha fala aqui, se conversou muito sobre elas quererem pensar agora no cultivo, né, nas sementes que elas relembraram que eram tão importantes. Então a gente está lá planejando agora, quem sabe, um canteiro coletivo, quem sabe fazer trocas de plantas, de sementes, e pensar essa cultura que se tinha tanto, né, desses
canteiros das avós na frente de casa, do lado da casa, né, para a gente resgatar essa cultura que se tinha ali. Então foi um momento, olhando e ouvindo elas também, a gente fez no final uma avaliação do curso, todas elas ficaram muito felizes em poder participar. Eu tenho ali depois, se alguém quiser olhar os questionários, de elas dizendo o quanto foi importante relembrar isso tudo, de viver, de resgatar isso que elas tinham ali, que muitas vezes nem estavam mais pensando. E de valorizar, e além disso trazer também uma forma de artesanato para elas. Até uma das meninas disse, se alguém quisesse arranjo lá, vendia. Então, de ter essas oportunidades. Então, esse projeto foi feito com muito carinho, por isso que eu me emocionei no início, tá? Porque foi meu primeiro projeto, mas foi feito assim de coração, numa localidade que também é do meu coração, tá? E numa cidade que aposta na cultura, né? E que eu quero parabenizar muito. Muito obrigada para todos vocês. Então a gente agradece a Fernanda, um excelente exemplo, né? Ela participou de projetos enquanto pessoa da comunidade e resolveu também ser proponente, então fez o cadastro, né? Se qualificou para estar apto a escrever os projetos e agora então realizou seu primeiro projeto tão significativo lá para a comunidade, que com certeza vai incrementar também os artesanatos, né, e deixou com certeza um legado lá para essa comunidade, para as pessoas também que saíram do centro e foram lá, né, visitar Ilha Nova. Isso também é muito bacana, essa integração. Parabéns então pelo projeto. Agora vamos passar então. Acho que é importante falar também que fala aqui para ficar registrado. Acho que é importante falar também que todas as outras vezes, nos fóruns, a gente sempre trazia atrações musicais ou teatro, né? É a primeira vez, né, Jéssica, que a gente está trazendo, então, algo do artesanato, assim, então, para valorizar também, então, para registrar, deixar registrado isso também. E parabéns por ser a primeira a trazer isso para a gente, né? Obrigado. Então, rapidamente, o que seria, então, a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura? A PNAB, que é essa sigla, então, é uma oportunidade histórica de estruturar o sistema federativo de financiamento à cultura mediante os repasses da União aos estados, Distrito Federal e municípios de forma continuada. Então, é uma lei federal que prevê realmente, na prática, o Sistema Nacional de Cultura com repasses de recursos diretamente aos municípios. Tá? Então, são recursos do Fundo Nacional de Cultura que são destinados aos municípios e, claro, o Estado também recebe, né, recursos, mas de uma forma, então, que os entes federativos poderão implementar ações públicas em editais e chamamentos abertos para os trabalhadores da área cultural, assim como poderão executar os recursos nas políticas culturais locais de maneira direta. Então, é um recurso que vem para fortalecer a cultura dentro do nosso município. Rolante, como vocês falaram, nós temos implementado o Fundo Municipal de Cultura e o Sistema Municipal de Cultura, sendo que desde 2015 o município já vem anualmente fazendo projetos do Fundo Municipal de Cultura, que são com recursos próprios, e Rolante, inclusive, é referência no Estado por esta prática de política pública. E, na realidade, o repasse do governo federal vem para cumprir isso, de que os municípios precisam investir em cultura, com editais públicos, terem políticas públicas para a cultura e destinar recurso para isso, porque não são todos os municípios que fazem isso. Então, vem justamente essa lei federal mostrando, botando uma lupa em cima da cultura e mostrando a importância da cultura para o desenvolvimento local de uma comunidade, né? Então,
através desses recursos, o município pode tanto fazer editais de fomentos a projetos culturais, como também fazer investimentos diretos que sejam relacionados à política pública do município. Tá? Então, os principais objetivos é estimular o fomento à cultura, né, em todos os âmbitos, garantir o financiamento e a manutenção dos agentes, espaços e ações artísticas culturais e democratizar o acesso e a produção artística, então, nos entes, inclusive em áreas periféricas, urbanas e rurais. O projeto que a gente viu foi numa comunidade rural, né? Então, já no ciclo passado, tinha-se essa preocupação de os projetos serem descentralizados, de acontecerem também na zona rural e na periferia do município. Periferia e rolante não, né? Não existe assim, a gente fala, então é na zona rural, né? E aí, como é o passo a passo desse recurso? Primeiro, os entes federativos fazem a adesão à PNAB segundo ciclo, por meio da plataforma Transfere.gov. Tá? Isso, então, já foi realizado no mês de maio. O município fez essa adesão, dizendo para o governo federal que sim, queríamos o recurso. Também, pela primeira vez na história, os 497 municípios do Rio Grande do Sul aderiram ao recurso. Ano passado foi 90 e poucos por cento que aderiu, não foi 100%. Esse ano, 100% dos municípios aderiram e falaram, então, para o governo federal que querem o recurso. Segundo passo, que é o que estamos fazendo hoje, fazer consultas e escutas à comunidade para elaborar o PAR, que é o Plano de Aplicação dos Recursos, e depois cadastrar, então, esse PAR lá no sistema. Terceiro passo, o Ministério da Cultura repassa os recursos aos entes que tiveram o seu PAR aprovado. Quarto passo, os entes federativos lançam os editais de chamamento público e demais instrumentos de seleção ou de aquisição de bens e serviços. Quinto passo, os entes federativos repassam os recursos aos trabalhadores da cultura selecionados nos editais e realizam as aquisições, contratações necessárias ao desenvolvimento dos projetos diretamente realizados pelas administrações públicas, tá? E depois ainda teria o sexto passo, que é a prestação de contas de tudo isso, tá? O plano de ação, então, com os recursos de rolante. A adesão do segundo ciclo foi realizada, então, no mês de maio de 2025 e receberemos o valor, então, desse segundo ciclo, R$ 169.607,68. Para executar esses recursos em 2025, precisamos, então, consultar a comunidade para elaborar o PAR, que é o objetivo deste fórum. Em reunião ordinária do Conselho de Políticas Culturais, realizada no dia 5 de junho, então, a administração municipal debateu com o Conselho as prioridades de investimento dos recursos, os quais vamos apresentar neste fórum. Então, a gente já fez uma discussão com o Conselho e montamos uma proposta. E o objetivo hoje é apresentar essa proposta e ver o que vocês acham, se concordam ou não, como é que a gente dá andamento, se vocês vão validar esta proposta ou não, tá? Então, para o ano de 2025, nós pensamos o seguinte, dos 169 mil, então, 64.600 para investimento em fomento cultural, tá? Através de editais de seleção de projetos. R$ 60.007,68 seria
na linha de obras, reformas e aquisições de bens. E 45 mil subsídio e manutenção de espaços culturais de organizações. Então, aqui parecido com o que foi ano passado. A gente ano passado já estruturou nessas 3 linhas de financiamento, tá? Só que ano passado o recurso era um pouquinho maior, era 174 mil, acho que foi, 172 mil. 172 mil. E esse recurso ele é calculado pelo Índice de Desenvolvimento Humano do município e população. Então, o nosso índice de desenvolvimento subiu um pouco e daí a gente ganha menos recursos, né? Tem a ver isso. A grosso modo é assim. Então, como nós pensamos os 64.600 para edital de apoio a execuções culturais. Então, lança o edital e os artistas podem se inscrever com os projetos. Seriam 3 linhas de financiamento, tá? O projeto de entidades culturais, no valor de 10 mil cada projeto, sendo 4 vagas, 4 entidades beneficiadas. Projetos de pessoa jurídica, seriam as MEIs, né? Que são os artistas que têm empresa, seriam projetos no valor de 5 mil, 2 projetos. E projetos de pessoa física seriam 4 projetos de 3.550. É isso, 3.650, 3.650. Se vocês olharem as linhas, estão parecidas com o que a gente já vem praticando, né? Teria que ter mais recursos para a gente conseguir aumentar ainda mais os valores. Mas aí o recurso diminui um pouco, daí... São vagas, né? Aí, em relação a reformas, obras e aquisições, tá? Que ano passado, então, foi feito o investimento, a destinação do recurso para a climatização do espaço cultural. E agora também vou dar satisfação, né, para vocês, que o edital de licitação, porque é uma licitação pública, está aberto neste período agora, recebendo, né, um prazo ali para as empresas apresentarem as propostas, tá? Nós tivemos uma situação ano passado que teve que fazer todo um projeto arquitetônico para climatizar, não era simplesmente adquirir os ar-condicionados. E aí, por fim, quando esse projeto chegou para o setor de licitação, já era final do ano, e daí não tinha mais tempo hábil, e daí acharam melhor deixar para a próxima gestão. Aí entrou a nova gestão, aí teve que refazer todo o projeto, porque, né, outras visões, enfim, agora está 100%, abriram a licitação, tá, gente? Então, tá ali, o recurso está ali, reservado, garantido, vai sair a climatização do espaço. Seguindo essa linha de sempre fazer investimentos também, né, nos serviços públicos diretos, nós pesquisamos, e é uma necessidade do nosso plano museológico, do município, Museu Histórico de Rolante, tem um plano museológico que estabelece as regras de funcionamento para o nosso museu. E aí é necessária a aquisição de arquivos deslizantes para a reserva técnica, tá? É algo bem técnico e que é necessário, porque hoje a nossa reserva técnica, vocês até podem observar ali, as peças estão todas expostas, né? Pegando pó, sofrendo interferência de iluminação, né? Umidade. Então, o acondicionamento para preservar as peças do nosso museu, o correto, é nós termos esses arquivos deslizantes. Uma vez que se faz a aquisição, se preserva as peças e se tem o trabalho acontecendo de forma como deve ser, né? Então, nós pesquisamos, tem empresas especializadas nisso,
Inclusive a Prefeitura de Taquara recentemente adquiriu, porque eles vão inaugurar agora em agosto a Casa Vidal e botar o Museu Histórico de Taquara dentro lá. Então eu tive a oportunidade de ver em loco esses arquivos, e são muito interessantes, são arquivos metálicos, e eles fecham, tem uma roldana, e eles fecham e ficam como se fosse uma grande caixa de metal. E quando tu abre essa roldana, as prateleiras saem, e aí dentro da caixa são 4 prateleiras. E aí tu ar-condiciona, fica os corredores, tu entra, mexe na reserva, acondiciona as peças e depois fecha e vira uma caixa de metal, e aí o teu acervo está preservado ali dentro, tanto as peças tridimensionais como a documentação, tá? Então é um investimento considerável, mas é uma oportunidade que a gente viu de usar esses recursos para implementar então essa necessidade. E em relação aos subsídios e manutenção de espaços de organizações culturais, é o que a gente também já vinha discutindo, e que a lei prevê que as entidades que têm sede própria, existe a necessidade de manutenção desses prédios. E isso não é fácil. E ainda mais que a gente vê hoje em dia, as pessoas não querem mais se envolver em fazer festa todo fim de semana, ou todo mês, ou fazer evento para buscar recursos. E esses prédios precisam ser reformados, e fazer reformas também geram custos. E as pessoas não querem mais se envolver tão diretamente assim nas presidências das entidades, porque é tudo muito difícil, e se a gente não auxilia para que esses prédios continuem em condições de uso, acaba que nós vamos perder esses espaços, tá? Se vocês lembram, ano passado, nós tínhamos 2 entidades culturais com sede própria no município que receberam recurso, que foi a Ascomin e o CTG. E este ano nós temos uma terceira entidade que, depois de muito sacrifício, retomou suas atividades culturais, e nós conversamos no conselho e consideramos que é uma entidade que precisa de apoio também, que é a Sociedade de Canto Concórdia do Rolantinho, que ficou anos, eu acho quase 15 anos, com o coral desativado, e agora eles reabriram as portas, reativaram o canto coral. Então é uma forma da gente auxiliar essa entidade precisa trocar forro, mexer, né, em reformas lá. Então pensamos, em vez de ano passado foi 20 mil para cada espaço, então esse ano de fazer 15 mil, reduzir um pouco, mas contemplar 3 entidades. Então seriam 3 vagas e cada uma receberia 15 mil para esse serviço de manutenção, tá? Também prevê 20% dos recursos devem ser para ações das zonas rurais ou periféricas, né, de comunidades tradicionais. Ano passado a gente ultrapassou esses 20%, né? E nós fizemos de forma que não fizemos um edital exclusivo para isso. No próprio edital a gente colocou 10 pontos bônus para os projetos que seriam nessas áreas, tá? Então a gente considerou que foi uma forma de incentivo para as pessoas fazerem projetos nas zonas rurais, né, periféricas, e também sem a necessidade de estar lançando um outro edital, tendo em vista que os recursos não são tão grandes assim, e aí cada edital, né, uma dificuldade, teria que dividir ainda mais os recursos, tá? Então pensamos em fazer com pontuação extra,
Da mesma forma, as cotas, né, cotas de vagas para negros e indígenas, através de pontuação extra para os proponentes, então, que se classificam nessas condições, nos projetos de proponentes, então, negros e indígenas. E é isso a proposta, então, da administração junto com o conselho. Agora, nós abrimos para a comunidade para ver o que vocês acham dessas propostas, tá bom? Só vou pedir para erguerem a mão e a gente passar o microfone para ficar registrada as contribuições. Antes disso, também quero aproveitar, porque provavelmente vocês vão perguntar, o edital do Fundo Municipal de Cultura deste ano, tá? Já está no setor de licitações, provavelmente agora dia 30, semana que vem, na segunda, vão estar abertas as inscrições, 35 dias úteis, vai até 18 de agosto as inscrições dos projetos do Fundo Municipal de Cultura, tá? Teve um pequeno atraso aí, um pequeno, meio grande atraso, porque a gente estava no impasse que a gente faz sempre presencial, que as pessoas imprimem o formulário, entregam no protocolo da prefeitura, e esse ano tem, por causa da nova lei de licitações, o sistema não autorizava fazer de forma presencial, queria que fosse tudo dentro do sistema de licitações. Aí os artistas teriam que pagar uma taxa para poder acessar esse sistema, ele é um pouco complexo, não é do cotidiano, os artistas não têm escritório de contabilidade para fazer esse tipo de procedimento, então a gente teve que ir a fundo na legislação, justificar e tal, para também o nosso prefeito estar amparado judicialmente e juridicamente, né, prefeito? Enfim, conseguimos comprovar, então, que através do sistema presencial, como é para proponentes locais, que já estão habituados a fazer daquela forma, que o sistema digital iria inibir a participação, tá? Então, por isso que teve um considerável atraso aí nos recursos, no edital do fundo, e a gente quer fazer tudo certo. Tá? Mas então agora já está no setor de licitações, já teve autorização jurídica e provavelmente as inscrições abrem agora segunda-feira que vem, dia 30, tá? E aí, falando nisso, nós tivemos a cada 4 anos, a gente tem que fazer o recadastro dos artistas e produtores culturais. E este ano era o ano do recadastro. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 4 anos, nós tínhamos, ao total, cadastrados 111 artistas ou entidades culturais no município. A atualização do cadastro este ano, só estão aptos 33 que atualizaram seu cadastro. De 111, 33 atualizaram. Ou seja, só quem está com esse cadastro atualizado que vai propor projetos, tem a possibilidade de propor projetos para o fundo e para a PNAB, é pré-requisito, tá? Então, encerrou o recadastro, a gente publicou os 33 atos e abrimos novamente o cadastro permanente, tá? Então, ajudem a divulgar, quem não atualizou o cadastro, ainda é possível e é necessário para poder ser proponente, tá? Então, a gente agora, lançando o edital, naturalmente as pessoas vão ir atrás para fazer o seu recadastro, mas só para vocês saberem que isso é pré-requisito também, tá? E aí a gente fica à disposição se vocês tiverem outras dúvidas e para escutar as contribuições de vocês. Quem gostaria de fazer uso da palavra? A Adélis também foi, né, beneficiada com um dos projetos, lindo projeto dela. Só para vocês conhecerem, a Adélis fez um audiovisual sobre os moinhos de rolante. Lindo trabalho.
também vale a pena o pessoal assistir e conhecer. Até gostaria que tu divulgasse onde que o pessoal pode ver. Boa noite a todos, feliz de estar com vocês. E realmente é uma alegria como vi o prefeito. Prefeito, sabe? Hoje vi realmente que foi a primeira vez, então, assim, que coisa boa que está aqui. Então, tu é nossa convidada de honra, né, para ver como é importante esse fomento da cultura e nós estamos aqui para trabalharmos juntos, né. Joyce, a minha não era nenhuma dúvida, mas eu achei, assim, que pena, né, que diminuiu o recurso. A gente sempre espera, né, que possa ter mais recurso para realmente fazer projetos bem elaborados, né. A gente sabe que é um recurso pouco, né. Eu, assim, fiquei lisonjeada que tu foste na apresentação do meu documentário e ele é um documentário que foi feito para a gente, achei muito lindo, assim, teve bastante gente, né, eu estava bem nervosa que não fossem muitas pessoas, foi maravilhoso, espero que vocês possam entrar no meu canal de vídeos, Vertentes de Gaia, e o projeto é Memória Cultural dos Moinhos de Rolante. Então, eu até penso, assim, com continuidade, porque tem muita história para contar, foi uma pesquisa bem profunda e linda, que eu fiquei encantada com tudo. Mas, assim, sabe que, falando, né, pena que não veio todo mundo, que a gente não acaba conhecendo tantas pessoas, né, que estão no meio cultural, vem sempre pessoas diferentes do que veio, né, pessoas diferentes, mas eu fiquei pensando assim, por que a gente não sempre faz uma comemoração do recurso, sabe? Se pudesse dar alguns projetos que foram contemplados e realizados, a gente se encontrava, né? Poder trocar essas histórias, essas oportunidades, porque eu trabalho com audiovisual e eu sigo, até a Fernanda seguiu o trabalho dela, as receitas da minha avó. Nossa, eu achei lindo o trabalho e também, eu assim, mas imagina isso filmado, né? Então, como audiovisual, eu penso sempre como ficaria lindo filmar tudo isso e poder fazer um vídeo e mostrar, porque, claro, os livros são importantes para fomentar livros, porque a leitura, ela é muito importante. A gente tem que ter sempre essa garra de vencer a internet, botar na frente das pessoas. Mas o audiovisual, hoje, ele chega para as pessoas, né? Então, eu penso assim, a gente poder se encontrar, conversar mais, eu consigo conversar com muita gente, conhecer muitas pessoas, e a gente tem esse espaço, né? Os projetos contemplados, a gente se encontrar, fazer uma aqui mesmo, uma discussão, apresentar um para o outro, né? E também me botar à disposição, se um dia alguém de associação ou se quiser fazer um vídeo, nossa, a gente conversa, o que eu vou fazer, porque eu realmente faço com amor, eu sei que é difícil, né? A gente ter um recurso e saber como é administrar ele, tá? Poder trabalhar, né? Mas é uma sugestão que eu vou à disposição, quem quiser, né, trabalhar junto. Tá bom? Tá bom, obrigada, Dé. Isso é bem importante que tu falaste, né, de a gente conhecer os trabalhos, os projetos que estão acontecendo no Fórum de outubro do ano passado. A Clarice apresentou o audiovisual que ela produziu sobre a questão da coleta da argila e da cerâmica. Como é importante a gente ter esses momentos para compartilhar e conhecer os trabalhos dos outros colegas, né? E eu recomendo, gente, vão lá e assistam o documentário da Adélis, que realmente foi. E uma noite linda, ela exibiu lá na comunidade São Jacó, na areia, no salão, chamou toda a comunidade para ir assistir, a comunidade compareceu. Então, projetos culturais acontecendo no interior do nosso município, né? Então, muito projeto também na experiência nossa. Muito bacana. E sobre os recursos, para vocês terem ideia, o edital do fundo desse ano é 88 mil, né? 88 mil reais o município está colocando de recurso próprio no edital do fundo desse ano. Então, nosso prefeito também entendeu a necessidade de estar sempre ampliando os recursos do fundo e a gente então conseguiu, esse ano serão 4 vagas de 12 mil para entidades culturais. No edital do fundo, 3 de 5 mil para empresas e ficamos os 7, ficou 7, igual ao ano passado, de 3.750 para os artistas pessoa física, tá? Então, este ano a gente ampliou o valor
das entidades culturais. Aí ano que vem vai aumentar um pouquinho o recurso, a gente amplia o valor talvez da pessoa física, que a gente está vendo já que 3.700 é bem pouquinho assim, né? Mas enfim, vamos lá, um passinho de cada vez, né? Boa noite. Joyce, não sei se é possível voltar na planilha do fomento. Essa. Eu tenho uma pergunta. Ali nos projetos de entidades culturais, 10.004 entidades contempladas. Então, na PNAB do ano anterior, foram 4 também, né? E esse ano no recadastro teriam quantas teoricamente habilitadas? Vamos ver se vai sair o som aqui. Está saindo? Não. Você tem um outro lugar? Agora sim. Entidades culturais nós tivemos ampliação, tá? Porque nós entrou a Sociedade Concórdia, que antes não estava. Não? Deixa eu voltar aqui então. Oi, tem que ser o cabinho aqui, eu acho assim. Ele quer um carinho, então. Isso. Entidades culturais, então, são 7 ou 8 que nós temos agora no município, que todas se recadastraram. As entidades culturais não esqueceram de fazer o recadastro. Nós temos, então, o CTG, a Ascomin, a Associação dos Amigos da Biblioteca, a Associação dos Amigos do Museu, a Associação Boa Esperança, Colonização e Evolução, o Concórdia e a Associação Cultural Tá Rolando Arte. E temos mais um outro pedido, né, que o Conselho ainda não analisou, que é a CAP, que é a Associação também da Boa Esperança. Eles têm 2 associações lá. Tem a Colonização e Evolução, que é mais dentro do Talian, da preservação da língua e da história. E a CAP, que tem objetivos turísticos, mas dentro do Estatuto também prevê ações culturais. Então, nós teríamos 8 entidades culturais no município aptas a receber projetos, né, a receber recursos, tá? E são só 4 vagas, chega a dar uma dorzinha assim, né, porque parece que todos, porque são as entidades culturais, não é 1 ou 2 pessoas, envolve todo um trabalho da comunidade, né? Então, por isso que a gente manteve os 4 ali, pelo menos, esses 4 projetos, né? E aí nem conseguimos aqui aumentar para 12, que nem no fundo, que a gente conseguiu já aumentar para 12 no edital deste ano, tá? Mas se vocês acham que a gente poderia fazer outra divisão... É que não tem muito no que mexer, na minha opinião, né? Porque a gente vai ver... Já é 3.650 para a pessoa física, né? Eu também fui contemplada como da PNAB para fazer um livro com 13.500 e eu tô, né? A gente se esforça para conseguir, né, cumprir com o objetivo, porque as meninas estavam comentando antes, a questão da impressão é muito cara, né? Então, acho que não tem muito o que mexer. A minha pergunta era mais para a gente também estar a par, né, de mais ou menos a quantidade de entidades que poderão se inscrever no edital, né? Realmente, são 8, então, né? E nós tivemos uma ampliação das empresas também, tá? Porque, alguns artistas que eram pessoas que apresentavam projetos como pessoa física, agora tem empresa. E para a PNAB já vão poder optar se querem apresentar como pessoa física ou como empresa, que é o caso da Alana Beckman, né? Que agora ela tem empresa também, ela era proponente pessoa física,
E a Paula, que é das artes visuais, a Paula também abriu empresa, tá? Então elas sempre eram proponentes pessoa física e agora tem empresa. Aí não sei se vão optar por concorrer nas 2 únicas vagas de 5.000 ali ou se vão manter como pessoa física, mas cada vez fica mais apertada a concorrência. E que bom que as pessoas estão regularizando suas empresas e, né, formalizando seus trabalhos enquanto artistas, né? É MEI, sim, isso. Como MEI, os nossos artistas têm MEI, no caso, né? Ali a gente não bota MEI, mas pode ser pelo Simples ou pode ser limitada, mas não é a realidade do município. Nosso município, o que não é entidade cultural é MEI, né? Então, por isso que a gente já abriu essa categoria, porque antes concorria junto com as entidades, e depois a gente criou 3 categorias. Quando foi formalizando, o pessoal foi formalizando as empresas, né? Aí a gente, na realidade, era só entidade cultural e pessoa física. E faz uns 2 anos, né, que eu acho que a gente abriu essa 3ª linha, que é para as empresas. Então, as MEIs, que são os artistas, né, que apresentam seus projetos. E a ideia sempre é que todos os... Obrigada, Franciele, pela contribuição. A ideia sempre é que a gente auxilie também as pessoas físicas para que se tornem MEIs, para que consigam entrar em mais editais e tal. E já essa campanha já vem uns 2 anos também, né, que a gente vem incentivando todo esse pessoal, esse grupo de artistas que são pessoas físicas para MEI. E tem acontecido aos poucos, né? E as possibilidades de contratação também, por exemplo, já pelo 2º ano, na Festa da Cuca, os músicos da cidade são contratados porque eles têm já empresas regularizadas para a gente poder contratar esses artistas também. Na Semana de Arte do município ou outras atrações que a gente precisa em eventos, a gente sempre dá prioridade para esses artistas que têm as empresas regularizadas, né? Falaste um grande ponto também. Em vez de ficar trazendo artista de fora, a gente prioriza os artistas de rolante que tenham empresas, enfim, né, na hora da contratação. E todos os artistas que não eram MEI antes não podiam participar, né, porque não teriam como dar nota e tudo mais. Posso aproveitar que eu estou com o microfone e falar, dando sequência à fala da Délis, que é bastante importante, e até uma proposta, estava falando aqui com o Emerson também, de no futuro, quem sabe, a gente fazer uma amostra desses documentários, porque tem tanto trabalho importante como esse da Délis, foi maravilhoso, eu estava presente lá também, então foi um marco assim, né, nesse tipo de trabalho. Tem a Boa Esperança, que já fez documentário também sobre, Ilha Nova, acho que está concluindo, né? Está quase? Já tem um, né? Certo. E também, vamos colocar nessa sexta, que eu produzia recentemente, os anos anteriores aí, um documentário onde a gente falou sobre as histórias das gincanas, foi muito bem aceito pela comunidade. Depois, no outro ano, sobre a história os dos bombeiros voluntários, contando toda a história dos bombeiros voluntários desde o início, e são documentários que não são, assim, que tem uma ligação direta com os acontecimentos com a comunidade como um todo, né? Então a gente tem agora também esqueci o nome do rapaz que fez da Casa Progressista. Da Casa Progressista, o Rodrigo. Rodrigo, isso, que fez da Casa Progressista, a gente, quem sabe, unir, fazer uma amostra, algo mais, porque é uma coisa que me deixou, né, meio assim, que muitas pessoas da comunidade não assistem o material. A gente daqui a pouco trazer para a comunidade para que chegue. Muita gente às vezes nem sabe que existe esse material, né? E outro ponto importante, que todo esse material fica guardado no arquivo aqui do Espaço Cultural como patrimônio, né, do município. Exato, que é muito importante. Um registro histórico, né? Isso. E a gente sempre compartilha lá no nosso canal do YouTube também, para deixar registrado lá esses documentários, esses materiais que foram produzidos, né? Conta a história da nossa cidade. Mais alguém gostaria de contribuir? Boa noite a todos. Em relação ao que o Joel acabou de falar, seria muito interessante a gente manter talvez uma relação um pouco mais próxima, né, da gente ter acesso
a esses materiais que o pessoal produziu, e acredito que o prefeito é parceiro da prefeitura. O prefeito autoriza, né? Publicar no perfil da prefeitura, né? E a gente pode estar fazendo essa divulgação no perfil da prefeitura, né? A gente pode até, quem sabe, fazer um outro vídeo falando: olha pessoal, tem esse material aqui, que é dos artistas locais, vão assistir, vão conferir o nosso trabalho na nossa comunidade. E porque o perfil da prefeitura, ele não é para beneficiar uma pessoa em si, mas ele é para beneficiar toda a comunidade. Tanto o comerciante que abriu o seu negócio precisa que aquele negócio, olha só gente, abriu um negócio novo aqui, né? A gente precisa daquele apoio. Da mesma forma, o artista que trabalhou, pensou no material, pensou em algo legal, a gente deve compartilhar também. Então, até depois, se quiserem pegar o contato da imprensa, né, a gente pode estar publicando, somos parceiros, né, e a gente tem que se ajudar nesse sentido. Tá registrado, viu? Tá registrado. Até pelo trabalho de vocês, né, ali a gente agora está com 18 mil pessoas, né, da comunidade. Querendo ou não, já é uma visibilidade muito boa, né, para a pessoa ali, né, 5 mil pessoas, eu tenho certeza que não está ali também. Exatamente, a possibilidade de o perfil da prefeitura, né, que é um dos maiores, porque nós temos também o do espaço cultural, a gente sempre divulga, mas não tem a mesma visibilidade do perfil da prefeitura. Essa tua oferta vem muito, né, nos interessa muito, e que bom que tu tens essa visão da importância de usar o perfil da prefeitura também para mostrar as coisas que são feitas pela comunidade. Eu acho que é o mínimo, né? Pois é, mas são visões, né? Não custa nada, né, prefeito? O prefeito sempre fala, não custa nada. E assim, em nome dos artistas, até te parabenizar pelo trabalho que tu vem fazendo, porque aumentou bastante a quantidade de seguidores e tal, graças ao trabalho que vem sendo desenvolvido nessa gestão, tá? Então, em nome dos artistas aqui da classe artística, te agradece aqui também. Agradecer isso e também reiterar que algo que é tão importante para nós são as redes de contatos, porque nós que somos o conselho das associações, a gente até faz um compartilhamento e fica reiterando, mas como vocês disseram, é algo pequeno para nós. E eu vou citar o exemplo, uma das escolas que eu trabalho no município, por o compartilhamento da prefeitura e recompartilhamentos, uma semana vai ter 100 mil visualizações dos vídeos da escola. Então, isso é muito importante, porque o Rolante tem o cenário cultural estabelecido há anos, a gente consegue ter um fomento interno, uma definição de projetos maravilhosos, mas que muitas vezes fica no nosso ciclo de consumo, porque a gente vai se conhecendo aqui, mas a gente não tem contato com outras pessoas. Então, cada uma dessas coisas que a gente pode ampliar a visibilidade desses projetos maravilhosos que acontecem no Brasil, maravilhosos, assim, porque ano passado, quando a gente esteve lá no Desenvolvimento de Cultura, né, Joyce, o quanto o Rolante era reconhecido fora de Rolante, mas muitas vezes a gente não é reconhecido dentro, porque falta essas redes de contatos, como a Délia também falou, e a gente tem um pouco mais, não de eventos tão específicos como o de hoje, mas talvez a gente pensar como centro de cultura, como integrar mais esses agentes culturais, uma coisa a pensar nessas redes de contatos. Como dar mais visibilidade, né, para o que é produzido, porque são projetos tão lindos e acaba ficando no nosso nicho, no nosso grupo, né? E muitas vezes a comunidade não percebe, não sabe, né? Bem lembrado, ano passado o Conselho foi na Conferência Estadual de Cultura. Então tínhamos representantes dos municípios todos, né, gaúchos, e aí é interessante eles falarem sobre isso, que como a comunidade cultural fora de Rolante reconhece Rolante como referência, e às vezes a nossa comunidade não percebe isso, né? não enxerga. Nós temos o festival de teatro mais antigo do Rio Grande do Sul, de abrangência nacional,
Então, gente, o pessoal de Manaus vem para Rolante apresentar teatro. Então, olha como o nome da nossa cidade circula aí nesse meio artístico, né? E não tem quem é do ramo do teatro, quem é que é desse segmento cultural, que não conheça Rolante, que não conheça o festival, né? Então, é um legado que a gente tem que se orgulhar. E fica o convite até, né? Tá ali a programação, depois todos vocês podem levar para casa e acompanhar na semana que vem a nossa programação do festival aí, né? 14 espetáculos concorrentes de várias regiões do Brasil, né? Foi bem difícil de fazer a curadoria, mais de 40 espetáculos inscritos para tirar 14, né? Então, plateia lotada, praticamente todos os turnos, só à noite que não, porque a gente não faz agendamento para a noite, mas os turnos do dia, plateia lotada praticamente todos os dias. Município, Rolante, Riozinho, temos até, da onde é Presidente Lucena, acho, vem uma escola para assistir o nosso festival esse ano. Então, fica o convite aí para vocês participarem da programação. Mais alguém quer fazer alguma contribuição? Fala que na versão online, na pandemia, teve participação do México. Sim. Rolante foi pioneiro também na época da pandemia, foi o primeiro festival de teatro, foi em junho que a gente fez, né? Foi um dos primeiros eventos virtuais realizados no Brasil na área da cultura. O nosso festival foi pioneiro também nessa parte de transmissão, de dar trabalho ao artista através das plataformas digitais. A gente foi pioneiro aquela vez também. Isso, depois ninguém mais podia ver live, né? Mas nós fomos pioneiros aquela vez com a ajuda do Joel aí também. Fizemos cinema, drive-in também, que foi primeiro aqui em Rolante, depois o Sesc saiu fazendo cinema em tudo que era município, mas primeiro foi em Rolante. Sim. Eu fazer um complemento que eu já vinha esquecendo. Quanto Rolante, além de tudo isso que a gente fala dos princípios e dos trabalhos feitos, não é questão de ser pioneiro, mas o quanto a gente também tem para a parte técnica, como a questão do patrimônio da PUCA e agora o pessoal da Ascomin com o teatro de Ano Novo. Então, além dos belíssimos trabalhos, o quanto a gente também fomenta essa questão na parte técnica, de pesquisa histórica, pesquisa cultural, e a gente fazendo essa salvaguarda dos patrimônios materiais. É isso, não é só numa determinada linha, né? Então, se a gente quer ser referência, a gente tem que olhar os cenários, patrimônio cultural é importante, então, né, trabalhar na questão da pesquisa é fundamental, né? E o nosso museu aí também, né, prefeito? Nosso museu, depois a gente vai ter uma conversinha. Pessoal, então, mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Comunidade, então, aqui presente concorda com a proposta da administração e com a proposta do Conselho Municipal de Políticas Culturais? Concorda? Concorda? Então, por unanimidade, está aprovado essas ações, né, que a gente agradece, então, a presença de todos vocês. Não sei se o prefeito quer fazer Tá bom, então tá. Mas a gente agradece, prefeito, mais uma vez que o senhor também, né, ficou aí atento até o fim dos nossos debates. Isso é muito importante para a gente, tá? Estou muito feliz. Tá bom. Muito obrigada, então. Uma boa noite para vocês, um bom descanso e obrigado por terem ficado até o finzinho aqui com a gente.